Bom dia, hoje são 13 de junho de 2014, sexta-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui fazer um pequeno comentário sobre o jogo de ontem, Brasil e Croácia. Brasil 3, Croácia 1. E vou aqui mostrar duas grandes injustiças. Uma contra o jogador Oscar, da seleção brasileira, e a outra injustiça contra a seleção da Croácia, a seleção croata. Muito bem, vamos aqui às injustiças. Coloquei aqui no quadro injustiças. A primeira, Neymar foi considerado o melhor jogador da partida, né? Da disputa, do jogo, o Neymar. Eis aqui uma grande injustiça contra o jogador Oscar, que foi na verdade o melhor. A segunda injustiça, o pênalti inexistente. E aqui uma injustiça contra a seleção croata, contra a seleção da Croácia. Muito bem. Você viu, amigo internauta, a apresentação, a festa ali que deu ensejo a solenidade, o início da solenidade ali da Copa do Mundo? Você viu a festa ali? A apresentação, como foi uma apresentação ridícula, né? Uma apresentação que causou surpresa, né? Pelo menos para mim, que esperava uma coisa melhor. Que triste apresentação, não é? Que festa horrível aquela introdutória à Copa do Mundo aí de 2014 aqui no Brasil. Uma irmã minha, que mora aqui em Sobral, minha terra natal, a 220 quilômetros de Fortaleza, sábado passado fez uma festinha, irmã pobre, né? Família pobre, ela fez uma festinha para um netinho, lá em Sobral, eu fui. E nessa festinha, a minha irmã, coitada, com muito sacrifício, gastou aí R$900. R$900. Ali uns refrigerantes, uns balões, né? Uns bolinhos, pronto. Ela gastou na festinha do neto R$900. Isso para ela é muito. Para você talvez uma quantia insignificante. Pois bem, a festa que a minha irmã fez para o seu netinho, com apenas R$900, foi muito mais bonita do que essa festa aí, dedicada à Copa do Mundo. Aquela festa ali, né, com a Cláudia Leite e a Jennifer Lopes e aquelas pessoas ali, né, com representações aí de um jardim de árvores, né, samambaia, violeta, etc. Que festa feia. Pois a minha irmã, com muito menos R$900, fez uma festa muito mais bonita. Muito mais bonita. Pois bem, então vamos aqui às duas injustiças cometidas ontem, né? Uma contra o Oscar e a outra contra a seleção da Croácia. Vamos aqui. Segundo, entre aspas, observadores da FIFA, o melhor jogador de ontem da partida Brasil e Croácia foi o Neymar. Foi o Neymar, o escolhido. Veja que absurdo, né? Veja aí o que esses observadores da FIFA andam fazendo por aí, né? Essas besteiras. Ora, o Oscar foi sem dúvida o melhor jogador da partida. Isso é de uma forma tão clara, é de uma forma tão transparente, que chega a doer nos olhos. O Oscar foi o melhor jogador da partida, e não o Neymar. Eu estava assistindo aqui ao jogo, aqui em casa, e havia ali 5 pessoas ao meu lado, 5. E entre as 5 pessoas, 3 mulheres, que não entendem de futebol. Pois bem, via de regra, né? Via de regra, que não entendem de futebol, porque não tem interesse por futebol. Não é porque a mulher seja burra, de forma alguma. A mulher é tão inteligente quanto o homem, mas, via de regra, a mulher não gosta de futebol. Mas aqui as 3 mulheres eu perguntei: minhas amigas, qual dos jogadores brasileiros foi o melhor da partida? E as 3
mesmo sem entenderem nada acerca de futebol, afirmaram que o melhor jogador da partida foi o Oscar. E assim foi. Até um cachorro aqui vira-lata do meu vizinho, um cachorrozinho dele, que ele tem, um cachorrinho, o cachorrinho concordou comigo que o melhor jogador da partida foi o Oscar e não o Neymar. O Oscar dominou mais a bola do que qualquer outro jogador naquele jogo. O Oscar desarmou adversário. O Oscar armou jogadas. O Oscar driblou exageradamente. O Oscar cruzou bolas exageradamente. O Oscar driblou 2 jogadores, deu a bola para o Neymar e o Neymar fez o gol. O Oscar pegou a bola, jogou para o Fred. O Fred simulou o pênalti graças ao lançamento do Oscar. Então o Oscar foi o melhor jogador da partida. Teve mais tempo com a bola, desarmou mais adversários. O Oscar driblou mais e, ainda de quebra, o Oscar fez um gol. Foi o melhor jogador da partida. Aí vem aqui os observadores da FIFA e indicaram o Neymar. Quando a pessoa pega nome, o negócio é feio. Aí o negócio é feio. Se a pessoa soltar um peido, o peido é cheiroso, muito cheiroso, porque a pessoa pegou o nome. Neymar nem foi de perto o melhor jogador da partida. E sim, Oscar. Aqui a primeira injustiça contra o Oscar. A segunda injustiça, o pênalti inexistente. O Fred simulou ali, levou o juiz ao erro. Um pênalti inexistente, que traz vergonha para o futebol brasileiro. As manchetes aí, agora que estão correndo aí, ó, lá fora principalmente, causam nojo a essa partida aí. E, por extensão, a Copa do Mundo 2014 causa repugnância. Um pênalti que não houve, um pênalti inexistente. Uma injustiça, pois, contra a seleção croata. Veja que injustiça. E onde entra aqui a religião? Ora, os jogadores aqui, isso do seleção brasileira, seleção da Croácia, e assim, inúmeras seleções, os jogadores são, via de regra, religiosos, pessoas que acreditam em Deus e em deuses, porque aqui há muitas pessoas que vêm aí da África, da Ásia, né, jogadores da Oceania, e aí jogadores que realmente acreditam em outras divindades. Pois bem, ora, a crença em Deus e a crença em deuses não faz com que o homem se torne uma pessoa melhor. Isso é público e notório, né? A crença, por si só, não torna uma pessoa melhor. E aí nós temos um exemplo no futebol, né? Jogadores aqui em massa, simulando falta, levando o juiz ao erro, e quando o juiz marca aquela falta inexistente, aquele pênalti inexistente, o crente, o jogador crente que crê em Deus, em deuses, ainda leva as mãos para os céus e o olhar para os céus, agradecendo a Deus e aos deuses ali a marcação de um pênalti inexistente, de uma falta inexistente. Então você vê aqui que a crença em Deus, em deuses, não torna o homem uma pessoa melhor que outras pessoas aí descrentes, né? Você vê. E aqui no futebol, né? Simples. Veja, aqui no futebol, principalmente no futebol brasileiro, isso é uma vergonha. Já é regra o atacante simular uma falta. Já é regra aqui no Brasil, por incrível que pareça. Eu acompanho sempre os jogos e vejo isso aqui no Brasil. Os jogadores caem facilmente, simulando ali uma falta que não houve, levando o juiz ao erro. E aí há uma injustiça. E o juiz, marcando aí a falta inexistente, o pênalti inexistente, o juiz ali leva, por incrível que pareça ali, um prejuízo enorme ao time adversário. Mesmo que o juiz, coitado, tenha uma visão errônea, né? Mas não de má fé, mas ele leva o time adversário ali a uma derrota, por causa de uma injustiça, praticada por quem? Por jogadores aí, né? Que usam da má fé para se aproveitarem, né? Para terem um resultado positivo. E é o que vimos aqui no Brasil com frequência.
como os jogadores brasileiros caem, né? Simulando ali faltas. Isso a gente não vê, por exemplo, no campeonato espanhol, no campeonato italiano, como eu sempre acompanho. Você não vê. Você assiste as partidas na Espanha, você vê ali Barcelona, você vê o Messi, Cristiano Ronaldo, né? Dribladores ali por natureza. Os caras ali não simulam faltas. Nunca vi um Messi simular uma falta ali, um pênalti. Nunca vi. Se aproveitando aí da má fé para com isso adquirir, né, uma vitória. Nunca vi o Messi fazer isso, simular uma queda. E a bola corre solta na Espanha. Aqui no Brasil não. É regra, parece, o atacante cair falsamente para que o juiz marque ali um pênalti e uma falta, né? E é o que aconteceu ontem, né, com o Fred, né? Mais uma vez, né? Um pênalti aqui inexistente, que envergonha a todos, né? O brasileiro está rindo hoje, todo mundo aí rindo, né? Com essa injustiça aqui. Agora veja como o povo, o ser humano é, por natureza, um animal hipócrita. O ser humano é um animal hipócrita. A justiça para o ser humano é aquilo que vem favorecer a ele. Quando não favorece a ele, ele trata isso por injustiça. Aqui veja os brasileiros felizes, né, com esse pênalti aqui inexistente, rindo à toa, os brasileiros, né? Agora, e se o placar fosse diferente? Se a Croácia tivesse ganhado do Brasil por 3-1, com um pênalti aqui inexistente, a favor da Croácia, qual seria hoje a posição dos brasileiros? Todos estariam indignados, todos estariam chorando, todos estariam condenando o juiz, todos iriam à FIFA pedir que esse juiz fosse afastado, se o resultado tivesse sido desfavorável ao Brasil. Veja como o ser humano é hipócrita. A justiça, a medida de justiça que eu tenho, é aquela que é boa para mim. Se aquilo não é bom para mim, então isso aí gera injustiça. Veja a hipocrisia do ser humano, né? Então aqui duas injustiças, né? Uma contra o Oscar, que foi realmente o melhor jogador do jogo, o Oscar. E a outra, o pênalti inexistente. Uma injustiça contra a Croácia. Portanto aí, as minhas críticas sobre o jogo de ontem. Muito obrigado.